Pessoal, tudo bem? Então, já liberei aqui a start aqui da gravação da web de hoje, tá? Já vamos compartilhando aqui a nossa tela aqui. Então, pessoal, vou aproveitar aqui no início da aula para a gente fazer alguns disclaimers aqui, né, para lembrar para vocês. Estão vendo aqui no canto superior da minha tela aqui, né, que é o lembra que toda turma que eu assumo, eu faço o dossiê, né? Que é a pasta aqui com o número da turma de vocês, né, da Senai de Aparecida, né? E nós atualmente estamos na UC de Eletricidade. Já finalizamos a UC de Comunicação Oral Escrita, né? Iniciamos a de Eletricidade. Inclusive, hoje é a última aula, ó, vocês estão vendo aqui, ó, oitava aula aqui, dia 23/9, né? E lembrar para vocês, pessoal, que eu já fiz aqui a pasta das notas do módulo básico, né? Lembrando que o módulo básico são as notas aqui do curso de Eletrotécnica de Comunicação Oral e Escrita, que vocês já finalizaram, as notas de eletricidade, né? As notas da próxima OC, que vai iniciar na próxima semana aí, né? De leitura e interpretação de desenho técnico. E a última, né, que vai finalizar dia 31/10, a UCD, que é SMS, é Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, né, e Segurança do Trabalho, né? O pessoal chama também ela de QSMST, né? Então, essas quatro matérias vão compor a nota de vocês do chamado modo básico. Então, eu já fiz aqui até a planilha das notas do módulo básico de vocês, né? Estou alimentando em conformidade, vocês vão enviando as tarefas e eu vou corrigindo, né? Então, lembrar, pessoal, para quem ainda não enviou todas as tarefas de comunicação oral e escrita, vocês têm a chance aí de enviar. Obviamente, né, a pasta por exemplo, de recuperação, ela já foi liberada aí, caso algum de vocês ainda não tenha nota, né, não tenha conseguido passar em comunicação oral e escrita. Do mesmo jeito, eletricidade aqui, ó, se a gente vir aqui em situação de aprendizagem, ela vai abrir, ó, porque finaliza dia 27, né? Então nós temos até sexta-feira para finalizar essa UC aqui de eletricidade, né? Então estamos aqui na segunda, né? Temos até sexta-feira, dia 27. Então a UC de eletricidade, ela vai findar dia 27/9, né? Vocês têm até esse período aí para finalizar os envios, né? É, E daí, caso algum de vocês não tenha atingido nota, vai abrir esses dois itens que eu só consigo ver porque meu perfil é de docente aqui, né, de professor. Então, a monitora de vocês aqui, no caso a Edivânia, né, ela vai liberar aqui vai desocultar, né, a recuperação e o questionário de recuperação de eletricidade, caso vocês não tenham atingindo a nota. Lembrando, pessoal, que a aula do dia, ó, eu já postei, vocês já devem estar vendo aí no seu boletim virtual, né? Vocês já devem estar vendo quem fez as aulas do dia 3/8, né? Já foram postadas as notas desse momento presencial, né? A do segundo momento presencial já foi postada, né? Do dia 24/8. Só estava faltando, né? A do dia 14/9, né? Do dia 14/9, eu dei uma olhada antes de iniciar a aula aqui, né? E vi que o professor Guilherme, ele já postou, né? Na verdade, ele entregou para a Joyce, né? E a Joyce já postou aqui, mas eu ainda não coloquei aqui na plataforma, tá? Vocês já têm essa nota, só que ela ainda não está aqui na plataforma. Então, ela até amanhã ela vai estar aqui na plataforma a nota que vocês tiraram lá com o professor Guilherme, que foi no dia 14/9, tá bom? Eu fiz algumas correções hoje, né? Hoje eu vi que o pessoal tinha enviado, né?
Então, hoje ficou, lembra que deu um problema aqui no meu PowerPoint aqui, né? Eu fiz a correção e a gente tinha parado aqui, ó. Vamos lá para a aba vídeo aula, né? A gente havia parado aqui, ó. Lembra que eu coloquei aula extra aqui, ó, das atividades discursivas, né? Aula passada eu só falei da questão 3, né? Da atividade 5 da SAP 1, né? Que é essa daqui automático, ó. Vamos aqui em situações de aprendizagem, atividade 5 foi essa daqui, ó. Foi essa a última que eu fiz a análise na aula passada. Eu até corrigi aqui, né? Só a gente recapitular aqui, tá? Recapitulando aqui, pessoal, já coloquei já a análise toda aqui, né? Então, ó, aqui, ó, o resistor equivalente 1, né, foi a soma do R5 mais o R8 aqui, né? Lembra que só estava R5 mais R8, aí ficou até confuso. Eu até desenhei aqui, né, para ajudar vocês, né? E eu tinha prometido que na próxima aula eu ia mostrar aqui mais organizado, né? Então, foi o 20 mais o 48, dá 68, né? O R7, o R3 e o R4 aqui, ó, você pode analisar. Cadê o R7 aqui, ó? O R7 aqui, ó. Se eu pegar o R3 e o R4, eles estão em paralelo, né? A solução deles, eu já fiz aqui direto aqui, né? A solução deles somado com o R7, né? Porque a solução deles vai dar uma resistência equivalente, né? Em vez dela eu chamar ela de um nome, né? Eu já coloquei aqui ela unida na solução e eu reduzi, né? Chamei aqui de resistência equivalente 3, né? Na verdade, deveria ter chamado resistência equivalente 2, ó, outro erro aqui. Mas tudo bem aqui, ó. Vocês entendem que é o 5. Deixa eu pegar aqui a mesa digitalizadora, pessoal. Só ligar aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Ah, estão me vendo. Então, ó, eu deixei só em uma tela aqui, ó. O que eu chamei de R3, né? Deveria ser R2, na verdade, né? É o 7. Eu faço aqui, ó. Já fiz na mesma fórmula aqui, ó. E o 3 e o 4 em paralelo, daí eles vão virar um resistor equivalente, né, que seria esse o de 37,5 ohms, né? E ele ser integrado aqui, né, no somatório aqui, ó. Aí deu 25 mais 37,5, 62,5, né? Agora, eu já reduzi o circuito, né? O R, o, por exemplo, ó, o R1, o R2 e o resistor equivalente 3 aqui, ó, quando eu somo esses daqui, eles vão ficar em série, né? O R3 aqui, a solução, ó, vai ficar em série, não, desculpa, em paralelo, ó, resistor equivalente 3. Ele vai ficar em paralelo. Por isso que eles estão aqui em paralelo. Então, né? É um sobre o, por exemplo, você achar a resistência equivalente de um resistor em paralelo, né? Por exemplo, dois, por exemplo, né? É um sobre resistor um mais um sobre resistor 2, né? Agora, eu estou colocando aqui o R4 aqui, porque ele é um sobre é um sobre resistor, ó, o R1, o R2 e o R3 que eu achei aqui, ó, que deu 62,5. Beleza. Que deu, ó, você fazendo essa conta aqui na calculadora aqui, ó, achando o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 18,78, beleza? Que é o R4. Agora sim, né? O R6 sobra quem aqui, ó? O R6, o resistor equivalente 2, né? Que na verdade é o que eu esqueci de colocar aqui, ó, é
Esse de 10,2, ó, era aí, eu corrigi e saiu do mesmo jeito aqui, ó. Vocês desculpa aí, gente. O que seria o R2 aqui, ó? Aí já coloquei, errei de novo aqui na equação aqui. Deixa eu ver o R6, ok. O R4 é isso aqui tudinho. Ah, sim, é o 68 em paralelo com o R9 aqui, ó. E por isso que dá o 10,2 aqui. É isso mesmo. Então, a somatória algébrica, e realmente eu vi que esse daqui, ó, o de 37,5, ele deu esse número, ele não deu uma fração imprópria mesmo, não, tá? Eu verifiquei aqui depois. Agora, vamos. Aí ele deu o quê, ó? 93,89, que a gente já tinha visto na aula passada aqui, ó. Vamos para o próximo. É esse circuito aqui, ó. Aí eu fiz aqui, ó. Eu peguei e segui que o normal é você pegar esses dois aqui, ó, eles estão em série, né? Soma, o R4 com o R5, o R1, R2, R3, você soma, vai virar um resistor equivalente, né? Esse aqui já é um, então eu posso pegar esses três aqui equivalente e ele vai virar um resistor aqui. Do mesmo jeito, ó, eu somo esses dois mais esses dois aqui, né? Vão dar um resistor, aí o resultado dos dois aqui vai dar, né, o produto pela soma vai dar outro resistor aqui, até reduzir a único apenas, né? Aí para gente, né, para não ficar confuso igual foi da aula passada, né? Aqui, ó, eu chamei o resistor equivalente 1, ó, o R4, o R5, ó, 30 mais 50, 80 quiloohms, né? Já o R1, o R2 e o R3, né? Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Coloquei underline aqui, ó. Só corrigindo aqui. Agora está corrigido. Beleza. Então, o R1, R2, R3, ó, você faz a soma algébrica, ó, 70 mais 10 mais 40 quiloohms, né? Deu 120. Beleza. Agora, o R6, ó, de novo, deixa eu corrigir aqui, ó. O R6 está em paralelo com o resistor o 1, que eu chamei aqui, ó, a soma desses dois, né? Como eu coloquei numa tela só, vai ficar mais fácil. Aqui é o resistor equivalente 1. Aqui a soma algébrica desses três aqui, eu chamei de REC 2, né? E agora, ó, o 6 está em paralelo com REC 1 e REC 2. Portanto, né? Mesmo jeito, eu faço os três em paralelo, é um sobre, né, os três resistores aqui, a soma, né, inversa deles aqui, ó. Tem essa, você consegue achar por essa fórmula aqui, ó. Então, deu um dividido por um sobre 80 mais um sobre 120 mais um sobre 200, que, lembrando, pessoal, se você for fazer aqui na HP, teve um aluno que perguntou aqui, professor, e essa calculadora aí virtual, ela é cara e tal? Você consegue, só você pesquisar aí no Google, você consegue o emulador da HP, né, da 50G, né, ou da 49 aí, na verdade vem o pack todo e ele é gratuito, viu? Você consegue encontrar, acho que é Emo ou alguma coisa, é HP que chama. Mas antes de você, quando você liga ela pela primeira vez, ó, você vem aqui em Mode, clica em Mode, ó. Tá vendo esse primeiro item aqui, ó? Aqui você navega nos itens, ó. Aí você vem aqui em Choose, né? Que é essa tecla aqui, ó. Algébrico e RNP. Esse aqui é o módulo o de baixo, é o módulo polonês. Então, ela já vem por padrão nesse RPN. Você coloca no algébrico e dá OK aqui, ó. OK. Então ele vai ficar igual a calculadora essa daqui, ó. Essa Cassiozinho que a gente utiliza, né? Lembrando que utilizar a Cássio aqui, ó, você tem que montar a equação primeiro aqui, ó. Lembra que eu fiz na aula passada aí, ó?
Eu vou até colocar o fração imprópria, ó, dividido por. Aí eu venho aqui, ó, coloco os colchetes daqui de baixo aqui, ó. Shift, o del, ó, que aí é a segunda função, ó, insere. Aí ele mudou para esse quadradinho aqui, né? Aí lembra que eu tenho que colocar, ó. Olha o tanto que é complicado, ó. Eu não estou somando os inversos aqui, ó. Eu tenho que colocar um parêntese para cada fração aqui, ó. De dentro, de dentro do colchete, né? Do um sobre o somatório dos inversos aqui, ó. Olha o tanto que é canseira, ó. Se eu fizer aqui na H, eu tenho que montar isso aqui primeiro, porque senão provavelmente você vai errar. Um sobre 80, e é quilo, né? Vezes 10, né? Aí detalhe, né? Como todos os três aqui são quilo, eu nem preciso colocar quilo aqui, não. Mas eu lembro que eu tenho que lembrar que no final aqui, ó, vai dar o vezes 10 a terceira, tá? Eu não preciso colocar aqui, porque senão, ó, olha só o que eu ia ter que fazer aqui, ó, para montar aqui, para a equação ficar, ó, tá vendo? Eu já estou começando a me atrapalhar aqui, ó. Vamos deixar um sobre 80 mais um sobre, ó, fração imprópria, né? 120 mais um fração imprópria, né? Dividido sobre 200. Olha, ó o trampo nessa calculadora, ó. Deu 38 mais 22 dividido por 31, né? Lembra a fração imprópria? Se eu apertar aqui novamente, ó, deu 38,7, ó. Realmente ela tá certa, mas 31,7 o quê? Lembra que eu tirei o K aqui, aí eu tenho que multiplicar por K. 38,7K. Se eu tivesse colocado o K aqui, ó, ainda eu teria que colocar um parêntese em cada um do denominador aqui, ó, e colocar vezes 10 a terceira. Olha a dificuldade que não ia ser só montar, porque ela tem essa visualização tabular aqui, ó. Chama visualização por tabela. Aí eu poderia aqui, ó, segunda função, para ver se eu tenho uma fração, ó, daria 1.200 dividido por 31. Se esse aqui fosse o resultado final, é melhor colocar nessa forma aqui, ó, que na hora que o operador do sistema, né, ele pega e verifica essa fração, que aí vai dar um número. Se ele está em forma de fração, com certeza ele dá um número irracional, tá? Por isso que é importante você usar HP aqui, tá, pessoal? HP, ó, você vem, depois que você colocou no modo algébrico, ó, vem aqui no laranja, no caso dessa calculadora, esse EC é para mostrar a equação aqui, ó. Aí fica um, aí você vai para frente aqui, ó, dividido, né? Olha só, olha o trampo. Aí dividido por 80, né? Aqui, ó, eu posso até pôr, ó, vezes 10 elevado à terceira. Olha a dificuldade, ó. Vou apertando para frente aqui, ó, mas olha o tanto que aqui é mais fácil, ó, dividido 120k, né? 120 vezes 10, esqueci de pôr o 10 aqui, vezes 10 elevado à terceira. Coloco aqui, ó. Se eu fosse mais aqui, ele ia pegar o numerador todinho, né? Eu fui só o suficiente para ele pegar aqui esse numerador aqui, para eu fazer o outro somatório inverso, ó, 1 sobre 200. 1 dividido por 200k, ó. 200 vezes 10 elevado ao cubo, ou seja, a terceira. Agora sim, ó, eu tenho a equação inteira aqui, ó, pronta, considerando o k, ó, que vai dar a mesma coisa. Aí, ó. É, deixa eu ver aqui, mais. Ah, sim.
cuidado, viu, pessoal? Aqui, ó, ele colocou, né? Ele já considerou o K, né? Aí eu teria aqui, ó, eu para apresentar em K aqui, né? Ele já colocou o número completo, ó, que é 38.709. Aí eu teria que transformar, né? Por isso que você tem que vir aqui no mod e colocar científico aqui, né? Na apresentação científico. Do mesmo jeito aqui, ó, Eng, ó. Na hora que eu ponho Eng, ele aparece, né? Tá vendo, ó? Quanto mais eu aperto aqui, ó, eu tenho que apertar a segunda função para ele ir retornando aqui, ó. Eu coloco no modo Eng, que é o modo apresentação em conformidade com as normas de engenharia, né? Na apresentação de números com potência de 10, né? Aí, geralmente é de 3 em 3, né? É K elevado à terceira, mega elevado à sexta, né? Ou micro, né? Que é vezes 10 a menos 3, né? Mili, quer dizer, né? Mili vezes 10 a menos 3, micro vezes 10 a menos 6, ok? Então, eu teria que transformar aqui, ó, diminuo uma casa e aumento o expoente, ó, vezes 10 a um vezes 10 a 2 vezes 10 a terceira, né, que é 38,7 vezes 10 a terceira. Fechou? Agora, isso aqui, ó, foi, ó, junto com o R6 aqui, ó, foi para achar isso aqui tudo, ó. Aí esse resistor equivalente 3, ele seria, ó, aqui a gente tem o V1, né? Aqui é o REC 3, ó, que foi todos esses resistores aqui englobado, né? Mas, aí, ó, redesenhando esse circuito, dá isso aqui, ó, o REC 3, né? Que é nesse passo aqui. Aí aqui, ó, R8, aqui é R7, aqui é o R9, né? E o R10. Então, ó, em resolução de análise de circuito, pessoal, infelizmente a gente tem que, como dizia um professor meu, a gente tem que sujar o papel. A gente tem que escrever de lápis, porque provavelmente a gente vai errar, a gente vai fazendo, consertando, até a gente atingir, né, seria atingir a perfeição, né, mas o perfeito, como diria minha mãe, né, que está num bom lugar aí, né? O perfeito é só Deus mesmo. Mas tendendo ao ideal, vamos dizer assim, né? A gente falando aí no jargão da matemática, no jargão da física, né? Tendendo ao ideal, né? A gente refazendo o circuito, montando ele e fazendo os cálculos aqui, correto? Então vamos para o próximo passo. Agora, ó, o R4, que é o R8 mais o R7, ó, REC 4. O REC 5 é o R9 mais o R10, né? Então, ó, os dois estão em série, né? Tanto para o REC 4 quanto o REC 5, né? É o R8 mais o R7, né? 60 mais 80 quiloohms, né? Deu 140 quiloohms. E o R5, né? É o R9 mais o R10, né? 80 mais 35 quiloohms, deu 115 quiloohms a soma algébrica aqui, né? Agora, esse circuito, né? Redesenhando aqui, né? A fonte de tensão contínua, REC 3. Agora fica, ó, tá vendo? Ó, que o circuito, isso, pensem que em tempo real o operador do sistema está fazendo isso, tá? Ou dependendo aí do tipo de equipamento, né? O circuito microeletrônico de um computador ou até um equipamento especializado, né? Lá na interface homem-máquina, na tela dele, ou na tela do computador, ou na IHM de um computador aí industrial, né? Num processo, ele vai estar fazendo esses cálculos aqui, né? Se for no caso lá na linha de produção, né, dependendo
né? Ele vai ter que mostrar ali em tempo real, ele está fazendo isso em tempo real. Pode ter certeza aqui, ó, o REC 4 e o REC 5, tá vendo? Ó, já diminuiu mais aqui, ó. Esse circuito ficou desse jeito aqui, ó. Agora o REC 6, o que que eu resolvi fazer aqui, ó? O REC 4 e o REC 5 não está em paralelo, né? REC 4 e REC 5, né? Então é o produto, e são dois, né? Eu poderia já ter feito os três aqui de uma vez, né? Mas escolhi ir por esse caminho aqui. Daria para fazer. Eu faria igual naquele exercício anterior. Colocaria em paralelo o REC 4 com o REC 5, né? Mais o REC 3, né? O REC 3 que foi o 38,7 quiloohms, né? Igual eu fiz no exercício anterior, mas eu resolvi fazer mais um passo aqui, né? Então, em paralelo, né, o produto dividido pela soma. Por isso que eu até alterei aqui, ó, na aula anterior eu tinha colocado, né, tinha colocado só a divisão aqui, ó, para vocês verem que é necessário, né, eu fazer essa separação, ó na hora que eu coloco lá na calculadora, né? Produto, né, de 140K vezes 115 dividido por 140K mais 115K, né? Deu 63,14 quiloohms, né? Então, o REC agora, ó, mais um outro design do circuito. A fonte do mesmo jeito, né? Sobrou quem? O REC 3, aqui, ó. REC 3 que a gente tinha feito primeiro e o REC 6, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Os dois em paralelo viraram um singelo, né? Um único resistor. Então, REC 6. Agora, ó, os dois estão em série, ó. Agora, por isso que está aqui a soma algébrica, ó. 38, né? Só quero chamar 37. 38,7 mais 63,14 para finalizar nesse circuito aqui, ó. A resistência equivalente, né, de 101,84. Moço, eu falo uma coisa e estou escrevendo outra. 101, né? O REC, eu poderia ter chamado de REC total, né? Resistor equivalente a todo esse circuito aqui com uma fonte de 12 volts, né? De 12 volts aqui, deu 101,84 quilo-ohms, né? Então, é resistência equivalente. É total aí, né? Sempre é o circuito mais reduzido que representa. Então, se eu colocar uma fonte de 12 volts em série com resistor, né? Aí, geralmente, para você chegar a esse valor aqui, eu poderia utilizar um resistor variável, né? O chamado de reostato. Aqui, ó. Só você colocar aqui, ó. Reostato. Vou pegar uma imagem aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um reostato, né? Um potenciômetro, né? Ó. Tá vendo o dialzinho dele aqui, ó? Isso daqui é a vista inferior dele, ó. Tem uma, né? Aqui é como se fosse uma mola, né? Ele todo o resistor, ó. Ele contornando aqui geralmente é cerâmica, o material isolante aqui, ó. Que aí o potenciômetro tá vendo aqui, ó, onde tem essa marcaçãozinha, é onde ele tá pegando aqui, ó, pela segunda lei de Ohm, né? Você vai aumentando aí você vai aumentando a distância, por exemplo, né? Deixa eu ver, L, rho, L dividido por A, né? Por exemplo, aqui, ó. Lembra lá a segunda lei de Ohm, né? Segunda lei, né? É o rho, né? Multiplicado pelo comprimento, né? Tem o comprimento do cabo, né? O L aqui, ó, dividido por A, né?
a área da seção transversal aqui, né? Então, ó, como o comprimento aqui, ó, se eu passar ele para o outro lado aqui, ele vai estar multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, se ele está dividindo, quanto maior o comprimento, os dois são diretamente proporcionais, ou seja, maior o comprimento, maior o valor da resistência. Se eu diminuir o dial, né, diminuindo o comprimento, ou seja, vamos supor que o terminal é daqui, ó, para até aqui, ó. Se eu diminuir o tamanho dele, eu como eles são diretamente proporcionais, né, eu diminuo o valor da resistência elétrica até ir na potência total, ó. Tem esses aqui, ó, esse reostato aqui, ele é para banco de resistor que a gente coloca em subestação, né? Quando eu preciso equilibrar a carga, as cargas do sistema elétrico de potência, né? Às vezes é necessário eu consumir, né? O pessoal aí chama de reator, né? Consumir uma quantidade de potência para equilibrar, né? Equilibrar a potência ali, né, a tensão nos barramentos, né, de uma subestação, por exemplo. A gente aplica esse tipo de resistor aqui, ó, com essa caixa aqui. Aí é um banco, chama banco de resistor, né? Esse banco de resistor, ele é semelhante, né, ao chamado banco de capacitor, né? É porque, por exemplo, numa linha de transmissão, a gente vai ver isso mais para frente. Numa linha de transmissão, quanto maior o comprimento da linha de transmissão, né? Como a gente viu aqui, ó, maior, né, vai ser a resistência elétrica. Então, vai começar a consumir, né? E vai ter queda de tensão e existe também, quanto maior o comprimento, vai aumentando chama de efeito capacitivo na linha. Então, para eu anular um efeito capacitivo, assim como o efeito indutivo do motor, né, que aí eu aplico o capacitor, se eu tenho um efeito capacitivo, para eu matar esse efeito capacitivo, eu tenho que aplicar um indutor. Aí, em vez de um banco de capacitor, eu aplico um banco de resistor, ou então eu utilizo, né, o pessoal do sistema elétrico de potência utiliza ele tem a construção de um transformador, mas na verdade ele, né, ele é um transformador, né, ele tem uma bobina, né, ou seja, vamos dizer assim, né, um resistor fixo, né, em cada bobina do transformador, ele vai estar ligado em triângulo, né? Direto no sistema elétrico de potência, né? Mas em vez dele aumentar ou diminuir a tensão, o papel dele é consumir os capacitivos, né? A energia capacitiva da rede. Daí ele só tem o primário, ele não tem o secundário, daí ele vai consumir esse capacitivo, né? Em função aí quanto maior a linha de transmissão, né, a distância, esse efeito, além da queda de tensão, vai aumentando, né, vai ocorrendo um chamado efeito capacitivo. Aí eu tenho que colocar um reator. Aí o reator nada mais é que um transformador, né, na forma, vamos dizer assim, seria uma resistência ali, né? Ele vai consumir todo porque o transformador, pessoal, ele é um enrolamento. Como um enrolamento, ele tem, né, além de o efeito resistivo, né, além dos cálculos, né, a soma de duas bobinas, né, de dois indutores, né, em série, vai ser a soma algébrica, em paralelo, vai ser, né, a soma dos inversos, né, semelhante ao do resistor. Só que um transformador, por ele ter uma bobina, o cabeamento de uma linha de transmissão, ele além, né, de ter o efeito resistivo, né, o resistor, né, pela construção dele, ele também tem um efeito indutivo, né, porque emana campo eletromagnético, né, do, do condutor, né, e do transformador, né, ele ainda é maior porque ele está no enrolamento tipo uma bobina, né? Só que aí, em vez dele diminuir ou aumentar a tensão, ele vai ser usado único e exclusivamente para consumir, né, o reativo que tem lá no sistema elétrico, beleza?
Aí, ó, o deu 101,84. Então, né, no meu caso aqui, e cuidado, viu, pessoal? Eu tô abrindo aqui, mas só que para vocês e para cada um de vocês, essas letras aqui, elas mudam de lugar, viu? Vamos supor que o fulano, ciclano abre aí, né? Às vezes o 101,84 ele vai estar lá na letra A ou vai estar lá na letra E. É randômico, viu? Ele é aleatório, ele é diferente para qualquer um de vocês aí, né? Inclusive o professor, se ele acessar, tá? Então, deu 101,84. Vamos para o próximo. Ah, esse daqui, ó, fala sobre energia. Vamos lá para ele lá. Então, pessoal, ó, eu tenho um circuito elétrico, né, sei lá, instalado na empresa FSA. Foi solicitado que o técnico eletrotécnico fizesse o dimensionamento primário do condutor. Então, calcule a área da seção transversal, né? Por isso que eu coloquei que sempre é bom você pôr a pergunta aqui, ó, né? Calcule a bitola, né, a área da seção transversal de um condutor de alumínio. Considere o Rho, né, a resistividade, né, de 0,0278, né? Lembrando que é adimensional, né? Com 90 metros, ou seja, o comprimento é 90 metros, sobre o qual percorre uma corrente de 50 amperes. Ok, galera. Então, ó, já coloquei aqui mais fácil aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse desenho ele vai ficar nesse slide aqui, ó. Vamos lá para o último. Vamos lá para o último slide, que aí o desenho que eu fizer aqui ele vai ficar impresso aqui nesse último slide, né? Então, lembrando lá na segunda lei de Ohm, nós vimos que a resistência, né, ela é igual ao ρ, né, multiplicado pelo comprimento do cabo e a área da seção transversal. Então, pensando aqui no condutor, né, no condutor ou no cabo, né, lembrando que o condutor ele pode ser um fio composto de apenas um condutor, né, e pode ser um cabo, que são vários fios, né, beleza? Então a gente tem o comprimento dele, que lá nas fórmulas de física é o L, né, ou Lzão, né, dependendo. E a área da seção transversal, ou seja, a bitola do cabo aqui, é simbolizado pela letra A, beleza? Então, com isso em mente, ó, ele quer a área da seção transversal. Então, se a gente for pensar aqui, ó, for manipular a fórmula, ó, tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, fica a área da seção transversal é igual, ó, você mantém o ρ multiplicado pelo L, né, pelo comprimento, e a gente só troca de lugar aqui a resistência. Então, para você encontrar aqui, ó, na fórmula geral aqui, ó, você consegue, ó, o ρ você já tem, confere. O comprimento você tem 90 metros, então confere. O resistor você tem? O resistor não tem, então é uma incógnita. Por isso que nessa primeira parte aqui do exercício aqui, ó, eu utilizei a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, ela diz o quê? Matematicamente. Então, a primeira lei de Ohm diz que matematicamente a resistência é igual à tensão dividido pela corrente elétrica, né? Então, aqui no exercício fala, né, que, ó, para que a queda máxima, a queda de tensão, ou seja, a diminuição máxima dessa tensão, seja de 2%. Lembrando que a NBR 5410, pessoal, ela recomenda, se você for uma unidade consumidora e você tem, por exemplo, você pega a energia direto do secundário do transformador, né, que é 100% das residências, né, a queda de tensão permissível lá do ponto de entrega, que é lá no barramento de baixa tensão do transformador, né, da onde que é aquele conector tipo U, né, até no seu circuito mais crítico,
ou seja, o de maior potência, geralmente numa residência é o chuveiro, tá? Lá na 5410 fala que tem que ter no máximo uma queda de 5%. Agora, se eu sou um comércio, se eu sou uma indústria, ou seja, eu tenho um transformador próprio, lá do ponto de entrega, né, da onde eu pego a alimentação, que é do primário, lá da 13.8, até no meu circuito mais crítico, ou seja, provavelmente se é uma indústria, é um motor, né? Então, vamos supor que o maior motor que eu tenho é de 60 CV, né? 60 cavalos vapor. Então, a queda de tensão do primário para alimentar o meu transformador, vamos supor que você tenha um transformador de 300 kVA lá do primário da rede, que alimenta seu transformador de 300 kVA até no seu motor aí, de maior potência de 60 CV, a queda de tensão permissível é de 7%, tá bom? Só fazer esse recorte aqui para vocês lembrarem lá na matéria, né? A gente voltar lá na matéria de projetos elétricos prediais e industriais que nós vamos ver esse tipo de questão, tá? Então, ele está falando que a queda de tensão, ou seja, a variação de tensão, por isso que eu coloquei delta aqui, né? A variação de tensão elétrica é de 2%. Lembrando, por isso que eu coloquei aqui, ó, 2% é 2 dividido por 100, que vai dar 0,02 aqui, né? Então, eu tenho que ter uma queda de tensão de 2%. A tensão, se ela é monofásica, está falando aqui, é um circuito 220, ela poderia ser bifásica, viu? Se ele fosse 127 volts, né? 127 volts com 127 volts, a queda de tensão vai dar 220 também. Mas nesse caso aqui, provavelmente é monofásico aqui. Então, entre a fase e o neutro, 220 vezes os 2%, ó, dá uma diminuição de tensão de 4,4 volts. Ou seja, ela vai ser 220 volts menos, né? Geralmente menos 4,4 volts, né? Então, fazendo uma continha rápida de padaria aqui, ó, 220, deixa eu ligar aqui a calculadora. 220 menos 4,4 volts vai dar uma queda, ó, então nesse caso desse exercício, ele permite, né, uma diminuição de tensão lá no ponto de entrega, né, de 215 volts,6. Menor do que isso, já vai estar fora do parâmetro para essa bitola, para esse, né, no caso ele quer saber a bitola, né, para essa quantidade de tensão, para esse comprimento de 90 metros, né, e é a corrente que vai estar fluindo, que é de 50 amperes, tá? Ok. Então, ó, lembrando, ó, a primeira lei de Ohm, ó, a queda de tensão, ó, a gente descobriu que foi 4,4 volts, né? Dividido, ó, lembra que a primeira lei de Ohm é o quê? A tensão que tu vai estar passando no condutor, né? Ou no resistor, se for no caso um resistor aí, né? A queda de tensão dividido pela corrente elétrica. Qual que é a corrente elétrica que vai estar fluindo? 50 amperes. Então, dividindo os dois aqui, ó, 4,4 por 50 deu 0,088 ohms, né, de resistência, né, que vai ter que ter esse circuito nessas condições, passando uma corrente 50 amperes, né, e tendo uma queda de tensão permissível, né, de 2%, que é o equivalente a 4,4 volts. Beleza. Então, agora, aplicando na fórmula geral aqui, que a gente discutiu no começo do exercício, né, o Rho, né, a resistividade aqui, ó, 0,0278, né, que é 4 casas depois da vírgula que ele pediu para a gente considerar, ó, vezes o comprimento, 90 metros, né, dividido pela resistência nas condições de queda de tensão de 2%, que é os 4,4 volts, e corrente de 50 amperes, que a gente encontrou pela primeira lei de Ohm, que é 0,088 ohms. Fazendo toda essa divisão aqui, ó, a bitola ela tem que ser aproximadamente, né, 28,43 milímetros. Aí vem
a jogada aqui, né? Não estou nem olhando lá nos gabaritos, não, viu, pessoal? Só fazer uma análise aqui, ó. Vamos dividir aqui, ó. Deixa eu usar até HP, tá? E aí fica até melhor pra gente. Modo equação, né? 0,0278 vezes 90 metros. Tudo isso dividido, né? Tudo isso dividido por 0,088 ohms. Olha, 28,43, aí 18, né? Tem as aproximações aqui. Então, é um número irracional, né? É uma dízima periódica a partir, né? Ó, tá vendo que o intervalo 18, 18, 18 aqui, né? Tendendo ao infinito, deu uma dízima periódica a partir da segunda casa, depois da vírgula aqui, tá? Então, por exemplo, pode ser que eu não tenha um. Vamos para o próximo aqui. Peraí, página anterior. Uai, não tem esse exercício aqui, não. Deixa eu ver se ele é o. Uai, pessoal. Uai, eu tô vendo aqui que não tem esse exercício de queda de tensão, uai. Ó, tem esse daqui, né? Que é o 3. Esse aqui é o 4. Foi mal, pessoal. Eu achei que. Nossa, tem só dois. Ah, esse aqui não tá. Desculpa aí, pessoal. Eu achei que esse exercício tava e não foi escolhido aqui. No caso, foi a questão 5. Nossa, agora só falta 4 minutos. Ah, vocês desculpa aí, pessoal. Não, eu resolvi um exercício que não precisava ser resolvido aqui, que era esse. Então, pessoal, só para a gente otimizar o tempo aqui. Nossa, desculpa, eu não observei. Eu achei que esse exercício tava para vocês aí, ó. Já, né, já dando spoiler aí, ó, fica o custo deu próximo de 60 centavos aqui. Deixa eu só olhar aqui ver se realmente esse. Nossa, eu vou ter que soltar uma aula extra para vocês, pessoal. Deixa eu ver, 25, 15, 40, 40 aqui, 30, ok. Nossa, tá diferente do meu aqui, ó. O meu é o quilowatt-hora é 36 centavos, viu, pessoal? Ah, deixa eu ver se dá para eu ajudar vocês aqui. Bom, a potência, a energia, lembra que lá da conta de energia é em quilowatt-horas. Eu comentei isso com vocês. Aqui, ó, no exercício fala que é 36 centavos e aqui foi modificado aqui na tarefa de vocês é 96 centavos. Então, a energia aqui, ó, deu 554,4 watts. Eu vi aqui pelos resistores aqui, ó, tá ok. Pelo menos a potência vai ser essa aqui mesmo, né? Só que toda concessionária de energia, ela cobra relacionado ao quilowatt-hora. Do mesmo jeito que a concessionária de água, ela cobra por metro cúbico, né? 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, né? Uma caixa d'água aí de 1.000 litros. Então, pelo menos a potência é igual. Ele fala que utilizou por 3 horas, né? Então, eu multiplicar esse consumo aqui, ó, 1,6632 kWh
vezes 96. Aí sim, deu para salvar esse exercício. Eu vou ter que postar um para vocês aí, pessoal. Vocês desculpa mesmo. Então, ó, 1,6632 vezes 0,96, que é o de vocês aqui, ó, 1,59 centavos. Então, R$ 1,59, ou seja, R$ 1,60. Para o caso do de vocês aqui. No meu, que era 0,36, deu 60 centavos aqui, tá bom? Agora, pessoal, tá dando o final aí da aula aqui. Infelizmente, eu vou ter que fechar aqui, porque já tá dando 10 horas. Ficou faltando dois exercícios aqui. Eu acabei fazendo um exercício que ele não tava, eu não verifiquei. Juro para vocês que eu achava que tava o outro exercício aqui, tá? Eu vou postar uma aula extra, tá bom? Uma aula extra aqui para esses dois exercícios, tá? Nossa, foi falha mesmo, pessoal. Só um minutinho aqui que eu já finalizo a gravação de hoje, tá? Só um minuto aí, pessoal. Só um minutinho. Nossa, pessoal, sério mesmo. O exercício estava modificado. Ainda faltou dois ainda para a gente verificar aqui, tá bom? Pessoal, então é isso, né? A gente finalizou a UC aqui de eletricidade, né? Eu vou postar um vídeo pequeno ali, ajustando esse exercício, né? Que eu corrigi ele, que não tinha necessidade, né? E os dois que estão faltando, que é a questão, deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. O que que ficou faltando aqui, ó? A questão 6, né? Ainda eu vou olhar as variáveis, né? Pode ser que elas estejam mudadas, igual aqui, ó, o quilowatt-hora de 96, no meu, no original aqui é 36, né? Então, nesse caso aqui, vai dar R$ 1,60 aí, né? Convertendo para quilowatt-hora. Esse daqui foi ok, né? A questão 4. Questão um a gente já tinha visto, né? Que era 90 e deu 93,89 aí, mais ou menos, né? Então, eu vou ficar devendo esses dois exercícios. A análise desses dois, eu vou soltar um vídeo extra sobre eles, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Vou parar a gravação e ela vai estar disponível até amanhã, tá? Fiquem com Deus.